mas não falar com ela durante todo o culto. E hoje nós vamos, no nosso Tadel, falar um pouquinho sobre algo que é essencial para o corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. Às vezes a gente ouve assim que pessoas têm dificuldade de evangelizar, têm dificuldade de falar de Jesus, têm dificuldade de comunicar a sua fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E nós vamos ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Muito pelo contrário, deve ser algo natural na vida do crente, deve ser algo natural nas nossas vidas, nós evangelizarmos, nós realmente levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. E nós estamos aí com um grande desafio a partir do mês de abril. Posso já falar, né, pastor? E eu trouxe essa palavra justamente por isso, porque o nosso desafio nesse mês de abril vai ser a casa de paz para todas as nossas células. E aí os líderes de região vão estar explicando melhor para vocês o que é a casa de paz, e vocês vão entender que é uma estratégia poderosa de evangelização. E nós vamos trabalhar muito sobre isso nesse mês de abril e até o comecinho de maio também. Nós vamos estar falando bastante sobre isso aqui, no Tadel. Então, primeira coisa, vira para a pessoa do seu lado e pergunta o que é evangelizar. O que é evangelizar? O que é evangelizar, Everton? O que é evangelizar, Everton? Meu Deus. Teólogo. O que é evangelizar? É a empolgante tarefa de levar a mensagem de liberdade a pessoas escravizadas. Vamos falar todo mundo junto? Amém? Para a gente gravar? É a empolgante... Tá aí, não está? Eu vou falar e vocês vão... Agora tá, então vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Amém? É uma empolgante tarefa. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, é empolgante falar de Jesus. As pessoas escravizadas, irmãos. É a nossa tarefa. O que é evangelizar? É a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a irem até Ele pessoalmente e então se reconciliarem com Deus. Billy Graham, o grande evangelista, né, que morreu há pouco tempo, que doou sua vida para a proclamação do Evangelho, ele disse isso, é a proclamação do Cristo bíblico, do Senhor e Salvador, às pessoas que não têm Jesus. O que é evangelizar? É a proclamação do Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto, o único Redentor do homem, de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir pecadores condenados e perdidos e por sua confiança em Deus, a pôr a sua confiança em Deus, recebendo e aceitando a Cristo como Senhor em todos os aspectos da vida e na comunhão de sua igreja, aguardando o dia de sua volta gloriosa. Um congresso de evangelização em Berlim, em 1966, deu essa definição de evangelização. Amém? Agora vamos ver alguns mitos, realidades e implicações sobre evangelismo. Uma coisa muito interessante. Primeiro, nós vamos falar sobre lenda, realidade e implicações, ok? Então, primeira coisa que muita gente pensa errado. Evangelismo é alcançar os desconhecidos. Muita gente acha isso, né? Eu tenho que evangelizar alguém que eu nunca vi na minha vida. Não. Sabe qual é a realidade? A maioria das pessoas é alcançada por amigos. A maioria das pessoas vão ser alcançadas por amigos. Quem tem aqui um amigo não crente? Um amigo que ainda não aceitou Jesus? Se você vive nesse planeta Terra, você deve ter algum amigo que não aceitou Jesus, certo? Tirando os que vivem em Nárnia, os outros todos têm algum amigo que não aceitou Jesus ainda. Quais são as implicações? Os membros da célula focalizarão nos mais próximos a eles. Quem que você vai convidar para a sua célula? Quem você conhece. Seu vizinho, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que estuda com você, a pessoa que às vezes você conheceu na fila de algum banco, de algum lugar. Às vezes a pessoa que você fez amizade, até pela rede social. Então, em geral, são pessoas que você conhece, que você vai convidar. Amém? Porque se você não está convidando as pessoas que você conhece, será que você vai convidar as pessoas que você não conhece?
Então, lenda, a maioria das pessoas é alcançada por pregadores experientes. Só os pastores vão pregar, só os pastores vão evangelizar. Isso é lenda, irmãos. Isso é desculpa para não evangelizar. A realidade, a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. A gente, eu, pastor, nós temos sim contato com pessoas não crentes, mas é a minoria. Quem tem contato, na maior parte das vezes, com pessoas que não crentes, são vocês. No dia a dia, no trabalho, lá que vocês têm no secular, é lá na escola, é na faculdade, é na vizinhança. Então, isso é muito sério, porque às vezes a gente acaba colocando desculpas para não evangelizar. E quais são as implicações? Cada pessoa compartilhará Jesus vai compartilhar, né, a palavra de Deus, Jesus com palavras e ações. Agora, como que você vai chamar uma pessoa, falar de Jesus para uma pessoa, para um vizinho seu, para um amigo seu, da escola, da faculdade ou do serviço, se o seu testemunho não está muito legal? Então, são coisas, isso são implicações, certo? Lenda, convertemos depois de ouvirmos o evangelho uma vez. Quem aqui foi na primeira vez que ouviu falar de Jesus e se converteu? Levanta a mão. Primeira vez. Ouvi falar de Jesus e me converti. Quem foi? Levanta a mão. Primeira vez que você ouviu, você já entregou sua vida para Jesus. Lenda. Na realidade, a conversão é um processo. Nós vamos o quê? Plantando a sementinha, vai regando a sementinha, vai regando, e vai regando, vai regando, até o quê? Crescer e germinar e crescer. Quais são as implicações? Oferecemos muitas oportunidades para as pessoas ouvirem o evangelho. Será que a gente está oferecendo realmente? Porque às vezes a gente acha assim, já falei para Jesus, já falei de Jesus para Rodrigo. Se ele quiser aceitar, ele aceita. Se não quiser, problema dele. Já falei uma vez, não vou ficar repetindo a mesma coisa toda a vida, não. Não é assim não, gente. Nós precisamos sempre estarmos falando de Jesus e principalmente demonstrando Jesus. Lenda. Evangelismo significa dizer apenas as palavras corretas. Não é isso. Às vezes a pessoa acha que tem aquela frase, aquele texto decorado para falar para aquela pessoa. Não é. Não são palavras certinhas, não é isso. Qual é a realidade? As pessoas são tocadas muito mais por ações do que por palavras. Então você vai ganhar muito mais gente para Jesus, você evangelizando com a sua vida do que falando. Porque as suas ações têm que chegar primeiro do que a sua fala. Você precisa demonstrar antes de falar. Então, isso é muito importante. E quais são as implicações? Deve-se atender às necessidades das pessoas com palavras e ações. Demonstrar um amor com palavras e ações às pessoas que precisam. Outra lenda. As pessoas entregam sua vida a Jesus por influência de uma só pessoa. É uma lenda, porque, na realidade, quanto mais cristãos uma pessoa conhece, mais fácil é a sua conversão. Então, vamos cercar a Boa Esperança, em nome de Jesus, amém? Vamos cercar os nossos vizinhos. Quanto mais crentes, cristãos estiverem em volta das pessoas, mais chance delas se converterem e aceitar a Jesus. Então, isso é uma realidade. Quais são as implicações? Apresentaremos os incrédulos a tantos cristãos, a tantos cristãos quanto for possível. Você conhecer alguém que é incrédulo, alguém que não tem Jesus ainda, apresenta aos irmãos da célula, aos adolescentes aí, vai lá atrás ele para a IBD, vai enturma ele. Quanto mais gente de Jesus ele conhecer, melhor. Quanto mais gente de Jesus essa pessoa conhecer, melhor. Amém? Agora, o que falar? O conteúdo da evangelização é o quê? É o evangelho de Cristo. Não tem segredo. A palavra evangelho, no grego, significa o quê? Boas novas, boas notícias. A notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a mensagem das boas novas. As pessoas podem ter seus pecados perdoados, por quê? Porque Cristo morreu, mas ressuscitou, vive para sempre e vai voltar para nos buscar. Essa é a palavra, esse é o evangelho. É mais simples do que a gente possa imaginar. É mais simples do que você pensa em falar de Jesus para alguém. Então, o primeiro apelo do evangelho é que os seres humanos reconheçam e confessem que são pecadores. É a primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Segundo é isso, estão desconectados do amor de Deus, né? As pessoas que não aceitaram Jesus ainda. E outra coisa,
eles estão mortos espiritualmente. Então, em primeiro lugar, aí, os seres humanos precisam reconhecer e confessar os seus pecados. Por quê? Porque eles são pecadores. Amém? Nós somos pecadores, mas pecadores justificados. Nós somos santos em Jesus. Segundo aí, Cristo é a solução para o problema. Amém? Cristo é a solução para o problema. Através dele, nossos pecados são perdoados, somos reconectados com Deus e resgatados da morte espiritual. Quem aqui já foi resgatado da morte espiritual? Você gostou de ser resgatado da morte espiritual? Você gostou? Então dá um glória a Deus bem forte aí, né, meu irmão? Você estava morto e você ressuscitou com Jesus e você gostou de ter ressuscitado com Jesus, agora você precisa passar essa mensagem para outros. Precisamos passar essa mensagem para outros. Então, a boa notícia do Evangelho só se aplica a quem se reconhece pecador e necessitado de salvação. Enquanto uma pessoa não reconhece que ela é pecadora e que ela precisa de salvação, ela não tem como ter um encontro com Jesus. Porque se ela não se reconhece, se ela acha que ela não é pecadora, para que ela precisa de salvação? Então, começa no reconhecimento. Aqueles que recebem a morte e a ressurreição de Jesus pelos seus pecados, ou seja, creem no Evangelho, esses serão alcançados no nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala a respeito da importância da integridade e pureza da mensagem. Qualquer desvio poderia conduzir a uma fé inútil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala. Nem tudo que você ouve na internet é verdade. Nem tudo que você ouve na rede social é verdade. Então, não ouve lá na rede social e vai falando para todo mundo se você não foi lá na Bíblia e não conferiu. Se você não foi lá no seu pastor de região, no seu pastor de núcleo, no pastor Rodrigo, e você não perguntou. Por quê? Porque, às vezes, uma palavra errada nossa pode levar a pessoa a ter uma fé inútil. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é nós realmente levarmos a palavra de Deus, a mensagem pura e íntegra daquilo que Jesus nos deixou. Então, evangelizar é proclamar às pessoas que elas são pecadoras, estando por isso desconectadas de Deus e mortas espiritualmente, e que na morte e ressurreição de Cristo está a solução para o seu problema. Ou seja, a única solução do problema é Jesus. Amém? Razões por que você precisa evangelizar. Primeiro aí, porque é uma ordem. Jesus mandou o quê? Evangelizar. Jesus mandou evangelizar. Vamos ler os textos que estão aqui. Marcos 16, 15, você pode ler? Amém? Jesus está pedindo para você evangelizar? Jesus está mandando você evangelizar. Segundo texto, por favor. Amém? E aqui, além de evangelizar, Jesus está te dando a ordem de fazer o quê? Discípulos. Fazer discípulos. Então, a palavra de Deus é bem clara, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus está dizendo que a evangelização deve ser realizada pelos discípulos em todo o mundo pelo poder do Espírito Santo. O pastor falou, acho que esses dias. Então, nós precisamos entender que o poder é de Deus. Não é meu, não é seu. O poder é de Deus. Mas Ele nos deu autoridade no poder dEle, para evangelizarmos e fazermos discípulos, ensinarmos a palavra de Deus. Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vira para o seu irmão que está do lado e diz assim: você tem o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? É você reconciliar um pecador com Deus. É você levar um pecador não arrependido, aquele que está já condenado ao inferno, a ter uma reconciliação com Deus. E isso é muito grave. Por quê? Porque muitas pessoas estão indo para o inferno e nós não estamos evangelizando, e essas pessoas continuam fazendo o quê? Indo para o inferno. Infelizmente.
Então, nós precisamos cada vez mais vivermos aquilo que Deus nos mandou fazer, que é evangelizar. Evangelizar, falar de Jesus para as outras pessoas. A palavra de Deus é clara. Nós vamos entrar nesse processo da Casa de Paz, nesse mês de abril. E qual o nosso objetivo? Evangelizar. É claro que vai haver treinamento, é claro que o pastor vai estar preparando a igreja para isso, mas o nosso intuito é levar o evangelho para a Boa Esperança. É alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. Às vezes a pessoa já ouviu falar de Jesus, mas nós vamos lá e vamos falar de novo. Vamos dar mais uma chance para ela aceitar Jesus. Mais uma chance para ela mudar de vida, transformar a sua vida e a vida da sua família. E isso é muito importante, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus, por pessoas que falaram de Jesus para nós. Às vezes um vizinho, um amigo, um parente, uma mãe, um pai, um filho. Nós fomos alcançados através de pessoas. Ou o seu foi diferente, um anjo foi lá e falou com você. Então, nós também precisamos continuar a obra da evangelização, porque essa é a ordem de Jesus. A gente ide e continuar evangelizando, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer rapidinho uma bagunça santa aqui. Vamos reunir com a nossa célula rapidinho agora? Cadê sua célula? Acha a sua célula aí. Bem rapidinho. Acha a sua célula aí rapidinho. Quem não tem célula... Quem não tem célula... Gente, quem não tem célula, você precisa convidar essa pessoa para ir para a sua célula. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Todas as coisas têm sua origem, razão e propósito em Deus e em sua glória. A razão principal para evangelizarmos é a glória de Deus, é alcançarmos vidas. Você está vendo alguém que está aí sem célula, convida para a sua célula. Convida já para a sua célula. Nós temos, rapidinho aqui, 2 perguntas. Para você responder com a sua célula aí. Primeira pergunta, por que eu devo evangelizar? Primeira pergunta, por que eu devo evangelizar? Vê com a sua célula aí, por que eu devo evangelizar? Rapidinho. Por que eu devo evangelizar? Quem está sem célula, convida para a sua célula aí. Vai, eu sei, procura uma célula aí, sei. Chega mais perto aí, ó. Por que eu devo evangelizar? Responderam essa? Responderam essa? Por que eu devo evangelizar? Amém? Para a próxima, bem rapidinho. Diante dessa verdade, o que a minha célula tem feito e fará nesse ano para que mais pessoas sejam evangelizadas? O que a célula já está fazendo de evangelismo, mas o que ela pretende fazer nesse ano de 2023? Para evangelizar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Vocês já pensaram nisso? O que a sua célula, quais são as estratégias que a sua célula vai usar para alcançar mais pessoas? Vocês vão sair na rua convidando para a célula? Vocês vão convidar os parentes, os vizinhos, os amigos? Vocês vão fazer o quê? Qual é a estratégia de vocês para que mais e mais pessoas venham para a sua célula? Porque a célula só cresce com evangelização. Se não tiver evangelização, a célula não cresce e a célula não multiplica. Precisamos falar de Jesus para a nossa célula multiplicar. Já traçaram as estratégias?
De repente deixar um convite nas caixas de correio para a pessoa ir na sua célula, da sua rua. Não sei, pensa nas estratégias. Tem várias. Amém? Agora vocês vão ficar de pé e vocês vão orar juntos como célula por essas estratégias. Para que o Senhor possa dar a vocês mais estratégias ainda, para que a sua célula se multiplique não uma vez esse ano, mas mais de uma vez, 2, 3 vezes. Em nome de Jesus, amém? Você pode orar nesse momento. Pode orar com a sua célula. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas células, ó Deus, possam ser células evangelizadoras. Que as nossas células, ó Deus, realmente se empolguem, ó Pai, com o fato de nós termos essa ordem de irmos e evangelizarmos e falarmos de Jesus a outras pessoas, irmos e fazermos discípulos, que cada célula aqui, cada líder, cada membro de uma célula possa levar, ó Deus, essa ordem a sério, que as nossas células se multipliquem de forma sobrenatural esse ano, 1, 2, 3, quem sabe até mais vezes, porque nós temos muitas pessoas ao nosso redor que precisam de Jesus, que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam realmente ter um relacionamento contigo. E nós, em nome de Jesus, nós pedimos que assim seja nesse ano. Amém e amém. Deus abençoe vocês.